Afinal, os benzodiazepínicos causam Alzheimer ou não? Benzodiazepínicos são remédios tarja preta usados para ansiedade, crises de pânico, insônia, epilepsia e outras finalidades. Os principais representantes desse grupo você conhece, claro, são o Rivotril, Clonazepam, Frontal, Alprazolam e o Valium, o Diazepam. A ciência busca a todo custo a verdade. A medicina se reinventa a cada momento com novos estudos que mostram benefícios para a nossa saúde. Mas alguns temas podem ser controversos. Como assim? Às vezes existem temas que alguns estudos mostram uma coisa e de repente outros não conseguem provar aquela mesma coisa. E aí, o que fazer? Pois bem, acreditem ou não, benzodiazepínicos e demência de Alzheimer é um desses temas que cabe em discussão. Já fizemos vídeos aqui há alguns anos comentando do risco de demência com o uso desses remédios. Mas será que algo mudou desde então? No decorrer desse vídeo você vai entender tudo de importante a se considerar sobre esse assunto. E não deixa de ver as dicas no final do vídeo se você aí usa alguma dessas medicações. Fica até o final. Pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E eu, a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. O Rivotril é o remédio mais vendido no mundo. Vocês sabiam disso? E o Diazepam e o Alprazolam não ficam muito atrás. São muito consumidos também por todo mundo. E há algum tempo começaram a surgir estudos mostrando a associação entre o uso desses remédios com Alzheimer, que é uma doença infelizmente incurável, que causa perda da memória progressiva, dificuldades cognitivas diversas, além de alterações no comportamento. Pois bem, é sabido que em muitas pessoas o uso desses remédios causa desatenção, perda de concentração e foco, dificuldade para lembrar coisas recentes, entre outras coisas. Isso já é fato e pode ocorrer com qualquer um em uso desses remédios, mas é, em teoria, potencialmente reversível com a retirada da medicação. Ou seja, eu tenho esses prejuízos, que muitas vezes são leves, mas que podem até atrapalhar o rendimento da pessoa, mas eu paro de tomar o remédio, o Rivotril, o Frontal, o Diazepam, e fico bem de novo. Minha memória volta ao normal. Mas a questão aqui é bem mais embaixo, olha só. Será que esses remédios poderiam provocar o Alzheimer? Aqui, uma doença grave, progressiva e irreversível. E antes de descobrir, aproveita agora para seguir nosso canal, senão você vai perder esses vídeos interessantes que a gente lança toda semana. Então, aperta aí o curtir, ajuda esse vídeo a chegar mais longe, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Mas vamos lá, vamos às evidências e no final você vai tirar suas próprias conclusões. Teve um estudo canadense com mais de 9.000 pessoas, um estudo bom, grande, publicado em 2014 numa revista médica de muito respeito, que é a BMJ. E isso mostrou inequivocadamente a associação entre o uso de benzodiazepínico, em especial se usados por mais de 3 meses, e Alzheimer. Embora surgiram algumas críticas, sobre a metodologia desse estudo, como, por exemplo, o fato das pessoas não terem sido testadas diretamente para Alzheimer. Então, eles consideraram que quem usava remédios para Alzheimer tinha o diagnóstico. Os resultados dele foram bastante enfáticos e preocupantes para a sociedade científica. Mais tarde, pesquisadores brasileiros da Unesp publicaram uma meta-análise sobre o tema em 2018, mais recente. Uma meta-análise, gente, para vocês entenderem, é uma revisão extensa sobre a temática, considerando estudos que já existem sobre o tema para checar conclusões estatísticas, ou seja, a veracidade sobre determinada pauta. Do ponto de vista científico, uma meta-análise vale bastante. Nessa, da Unesp, com um compilado de estudos analisados, foram mais de 980.000 pessoas consideradas para o estudo. E a conclusão foi que sim, há uma associação entre o uso de benzodiazepínico e o desenvolvimento de Alzheimer. Porém, faltavam dados para concluir sobre quais benzos, é mais o Frontal, é mais o Rivotril, é mais o Diazepam, não se sabia, e qual tempo de uso fazia que o risco fosse mais evidente, poucos meses, muitos meses. Então faltaram esses dados, mas a associação ela apareceu no estudo. Bom, até aqui parece não ter nenhuma dúvida sobre isso, não é?
Porém, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas quando o estudo canadense de 2019, analisando mais de 10 mil pessoas por 10 anos, conclui que o uso de benzodiazepínicos em idoso estaria relacionado a subsequentes disfunções cognitivas, mas não estaria implicado na patogênese da demência de Alzheimer. Ou seja, mostra que pode dar problemas de memórias outros como desatenção e outras dificuldades cognitivas, mas não necessariamente Alzheimer, que seria o mais grave. Mesmo assim, esse estudo alerta sobre evitar a prescrição desnecessária de benzodiazepínicos para preservar a cognição. E aí, incongruamente, ele é um dos remédios mais prescritos no mundo. Antes de seguirmos, vale lembrarmos que, fora a questão da memória que estamos conversando aqui, os benzodiazepínicos têm outros grandes problemas, já comprovados, como risco de vício e de dependência química, além do aumento de chance de queda em idosos, né? Você quer se aprofundar sobre esse remédio? Aqui no nosso canal nós temos vários vídeos sobre eles, é só ir lá na busca, naquela playlist dos remédios que você vai encontrar. Pois é, mas vai ficar mais controverso ainda, quer ver? Um estudo dinamarquês com mais de 260 mil pessoas não conseguiu mostrar relação entre o uso do Rivotril, frontal-diazepam, com doença de Alzheimer. E olha só isso, para confundir ainda mais a nossa cabeça, estudo de 2021 usando ressonância magnética e PET cerebral, que é uma tomografia especial, para ver o volume do hipocampo, que é uma área importante da memória, e a quantidade de placas amiloides no cérebro, que são as plaquinhas que se acumulam gerando Alzheimer. Olha o que esse estudo mostrou. O contrário que imaginávamos. Quem usava benzodiazepínicos estava com um volume de hipocampo maior e com menos placas amiloides de quem não usava, sugerindo até, de uma certa forma, um efeito, entre aspas, protetor desses remédios. Como assim? Pois é. Mas e aí? Então aumenta ou não aumenta o risco de Alzheimer? Eu posso tomar lá meu Rivotrilzinho, né, sem medo ou não? Como vocês viram, nós temos estudos mostrando que ele aumenta o risco e outros que não. A gente entra então naquele limbo da medicina que é o seguinte: mais dados são necessários para conclusões definitivas. Frustrante, né? Nós não conseguimos afirmar com certeza definitiva se tem uma relação bem definida, muito menos com qual deles. É com Rivotril, é com frontal, com diazepam, nem sobre a dose, nem o tempo de uso. Pode ser que com mais estudos a gente entenda que realmente qualquer um, em qualquer dose, por qualquer tempo faz mal. Pode ser que a gente descubra que usar doses baixas não impacta tanto na memória, ou que um faz mal, mas o outro não. Enfim, precisamos de mais estudos, essa é a conclusão. Fato que tem estudos que mostraram, como vimos, a associação entre as coisas. E aí, será que vale correr o risco até que mais informações saiam? É muita coisa a perder, né? Afinal, a gente está falando da sua memória. Ainda mais se você tem casos na família. Eu acho que, né, se você tem caso de alguém que teve Alzheimer, mais um motivo para ligar ali a lanterninha laranja. Será que vale a pena esse risco? Lembrar, como a Maria Fernanda disse, que os benzodiazepínicos têm outros problemas fora a questão cognitiva. Então, tudo isso tem que ser muito bem ponderado entre você e o seu médico. Em alguns casos, o uso de benzodiazepínicos é inevitável, como exemplo, algumas epilepsias mais graves. Mas outras, o benzodiazepínico ele pode, de repente, ser trocado por alguma medicação mais moderna, como exemplo, para sono. Outras vezes ele é usado de forma curta e pensada, como uma ponte, até por exemplo um antidepressivo ter efeito para ansiedade, ou como abortivo, por exemplo, de crises de pânico, mas aí a gente está falando de uma coisa pontual, pensada por pouco tempo. Pois então, pessoal, vamos dar agora algumas dicas para você que usa essas medicações tentar proteger sua memória. Então, converse abertamente com o seu médico para entender a indicação, né? Para que você está usando esse remédio? É inevitável o uso? Tem algum outro substituto? Converse com ele para tentar usar o menor tempo possível e as menores doses possíveis que seu caso permitir. Segunda coisa, não se automedique jamais. Não use o mundo de dose desses remédios sem orientação médica. Porque eu pego de paciente que vem aqui no consultório falando: eu preciso de receita porque eu comecei a pegar do meu vizinho. Minha mãe passou aqui e me deu um pouquinho. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. E não retire eles por conta própria jamais. Os benzodiazepínicos, eles têm que ser retirados com supervisão médica, porque eles podem dar sintoma de abstinência na retirada, né, da forma incorreta.
Então, se seu médico realmente precisa usar por mais tempo, calma. A gente sugere o quê? Praticar atividade física de forma regular, dormir bem pelo menos 7 horas por noite e desafiar o seu cérebro com estudo, leitura, trabalho intelectual. Tem criança em casa, joga jogo da memória, porque essas são medidas que a gente sabe que efetivamente, por estudos, protegem a nossa memória. Você segue o nosso canal? Comente aqui então pra gente, né? Qual desses você usa? Você já sentiu alguma alteração na memória ou não? Envie esse vídeo para alguém que usa o medicamento e você acha que é válido essa pessoa ficar atenta a essa questão. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Claquete.